Ontem não teve tanta oportunidade da gente discutir isso, né? Eu acho que hoje é um momento que a gente pode falar mais, mas que a motivação, que é esse combustível que todo mundo tem, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, né? Vocês vão observar, vocês estão aqui desde 8 horas da manhã, 7h30, né? E hoje a gente ainda está indo até a parte da noite. Então, assim, qual que é o combustível que move vocês, né? Qual que é a importância? É claro que muitos estão de uma forma talvez até extrínseca, né? Uma motivação extrínseca, mas é muito importante que vocês sejam capazes de desenvolver essa motivação intrínseca, porque tudo que a gente faz pelo prazer, a gente faz muito melhor, né? Quando a gente está motivado ali no dia a dia ali dos núcleos de trabalho, a gente meio que enfeitiça as crianças, os adolescentes com o nosso trabalho. Olha, quantos de nós aqui não foram buscar a educação física porque teve um professor de educação física que motivou, né? O nosso papel é muito importante, né? Com a globalização e com a mudança dos hábitos que está acontecendo, a gente está entrando numa era onde tem uma redução dos espaços públicos para prática de atividade física, de esporte. Está tendo muita internet, muito jogo, então o desenvolvimento o sedentarismo está aumentando, os índices de sedentarismo estão aumentando muito grande. Então, se a gente não fizer esse papel dentro da escola, dentro dos núcleos, para motivar para a prática de atividade física, a gente vai começar a ter um problema epidemiológico, né, do sedentarismo, obesidade, uma série de doenças associadas a esse processo, né? Então, acho que a gente tem que ficar bem atento nesse ponto. Outra questão, quando a gente está falando de esporte infantil, né, é que essa participação, né, é justamente o que eu estou falando. Normalmente, a criança busca pela motivação intrínseca, né? Ela gosta de praticar esporte e ela tem o interesse natural em buscar esses programas. E eu acho que a criança que está ali dentro de cada um dos programas, do Geração Esporte, ela tem que se sentir cada vez mais motivada para a prática. Acho que esse é um dos papéis fundamentais, né? Não apenas porque essa é a nossa função, mas pelo prazer e pela importância que a gente tem que entender que o programa exerce, né? O papel que ele exerce para você fazer uma educação completa dessa criança, né? Que vai além dos objetivos tradicionais de ensinar uma técnica, né? Um comportamento tático, de desenvolver fisicamente a criança, mas trabalhar uma série de aspectos que são fundamentais na formação do cidadão. É o que a gente estava falando ontem na abertura, né? Então, essas são algumas questões importantes para a gente iniciar a discussão, né? Eu coloquei um quadro aqui, né? Tirei aqui do Berger, que ele faz um contraste entre o brincar e o jogar e o exercitar. Isso é, uma atividade formal, que é o exercitar, com uma atividade informal. Existem características bem distintas, né, gente? Olha, bem antagônicas. O brincar, ele é não planejado, o outro já é planejado, né? Por exemplo, as atividades do Geração Esporte, elas se aproximam muito, né, do exercitar, né? Porque são planejadas, tem uma participação regular, porque eu acredito que é uma frequência controlada, né? Tem objetivos bem definidos, isso é muito cobrado de vocês, né? Que as atividades tenham objetivos, que as atividades sejam estruturadas e planejadas. Por quê? Porque a gente acredita que é uma forma de fazer o programa dar certo. A gente tem um controle melhor sobre o tipo de atividade que está sendo desenvolvida, a gente instrumentaliza vocês em atividades como essa que está acontecendo aqui, e a gente acredita que dessa maneira a gente consegue atingir os nossos objetivos, né, propostos pelo programa. Entretanto, é muito importante que mesmo dentro do programa, que é uma atividade mais formal, que você fomente também o outro lado, o brincar e o jogar, que é o não planejado, participação irregular, sem objetivo. Isso é, a criança e o adolescente, ele vai ter a vontade de buscar a atividade fora do formal, né? Então ele vai buscar aqui, né? E por que isso é importante? Porque os aspectos psicológicos que são envolvidos na atividade, eles vão estar sendo estimulados, né? É muito importante que quando a gente olha aqui aspectos psicológicos envolvidos, quando a gente vai fazendo o nosso planejamento daquela atividade, a gente pensa, mas quando eu estou dando
um esporte ou uma brincadeira, o que efetivamente está sendo estimulado da criança? Do ponto de vista físico, né, das capacidades sociais, das capacidades coordenativas, né, e também das capacidades psíquicas, né, do ponto de vista comportamental, cognitivo ou social, né? Se a gente tem um diagnóstico dentro daquele núcleo que aquele grupo apresenta uma demanda dessas capacidades, né, por que não privilegiar, né, o desenvolvimento das mesmas, né? A especificidade da tarefa e dos objetivos, né, tanto em um quanto em outro, permite que eu trabalhe uma série de conteúdos ou estimule esse participante, né, esse jovem participante, da forma como eu acho que é melhor, né, porque eu vou poder utilizar dessas ferramentas para poder trabalhar aquilo que é necessário, né? E a atuação do profissional, nesse caso vocês, que estão ali na linha de frente, vai se tornar uma peça chave para que esse processo todo aconteça de uma forma bem sucedida. Bom, falando aqui da psicologia do esporte, para desmistificar, né, que quando a gente fala de psicologia do esporte, a gente entende muito como esporte competição, mas também existe outras formas de manifestação da psicologia do esporte, isso é, ela possui ferramentas específicas para atender a cada uma das necessidades, e naturalmente vai atender a necessidade específica de vocês dentro do programa Geração Esporte, né? Vocês têm uma atividade com características bem definidas, e vocês também podem utilizar. O que eu quero dizer? Você não precisa de utilizar a psicologia do esporte apenas no esporte de rendimento. Você pode utilizar ela a todo momento. É uma ferramenta que está aí disponível para você. Hoje já tem uma literatura, mesmo em português, né, razoável. Vocês podem se informar, né? Acho muitos aí que já sinalizaram, que até fizeram a disciplina, mas é colocar a teoria na prática. Eu acho que isso é muito importante. Vocês têm que ficar atentos a essas possibilidades. Se a gente parar para olhar os programas de esporte, dificilmente você vai passar um programa sem ouvir algo relacionado ao aspecto psicológico. Vai falar de motivação, vai falar de estresse, vai falar de comunicação, né? Fala sempre de um aspecto psicológico. Todo mundo fala que é importante, mas poucos trabalham de uma forma sistemática, né? Ou de forma a buscar o uso dessas habilidades. Aqui está falando de treinamento psicológico, mas o uso dos aspectos psicológicos de uma forma geral, ele pode ser dividido em dois blocos. Num bloco mais cognitivo, que são os processos relacionados ao pensamento, à atenção, né, concentração, tomada de decisão, são coisas que vocês trabalham no dia a dia dos núcleos, né, com os esportes, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, quando eu estou trabalhando também, até com os atletas, eu acho legal até a gente fazer esse contraste, é que quando eu ensino, no caso, um atleta, né, eu trabalho com vários atletas, a concentrar, por exemplo, assim, treina isso, se é um atleta jovem, por exemplo, treina isso na escola, porque se eu pegar uma modalidade tipo ginástica artística, o atleta ele faz uma rotina de 3 minutos, né? A ginástica aeróbica é 1 minuto e 45, a ginástica rítmica 1 minuto e 30, o judô é um combate que dura no máximo 5 minutos, né? O automobilismo, a modalidade que eu trabalho, que é o kart, dura aproximadamente 20 minutos uma bateria, só que uma aula dura normalmente 50 minutos. Então, se aquele atleta ele consegue utilizar as técnicas e se manter concentrado por esse tempo de 50 minutos ou até mais, né, por exemplo, ele vai conseguir aplicar na modalidade dele. Então, significa que, se vocês têm problema de manter a concentração das crianças, dos adolescentes durante a atividade, né, alguém enfrenta esse tipo de problema aqui, percebe que às vezes a criança, o adolescente se dispersa um pouco. Quem tem mais esse problema aqui? Então vou inverter a pergunta. Quem não tem esse problema aqui? Quem não tem esse problema aqui? Então significa... Então quem está com preguiça de levantar a mão? Bacana. Eu sei, gente, eu dou aula há 20 anos. Não tem problema não. Mas isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade. A manutenção dos níveis de atenção é um problema
natural que a gente tem. É claro que é muito mais fácil manter a atenção por uma atividade que dura 5 minutos do que ficar atento a uma palestra que dura 60, 70 minutos, não é, gente? Ainda mais depois de um dia, provavelmente, estafante que vocês tiveram, acabaram de fazer um jantar, né? Aí dá aquela queda da temperatura corporal, né? A baixa do alerta, né? Que é natural depois da alimentação, né? Eu trabalho com meu doutorado em psicobiologia, então eu entendo muito bem os aspectos do ciclo circadiano, o alerta e a sonolência, né? Então pode deixar que vamos fazer isso bem tranquilo. Bom, a dica que eu dou para vocês aqui, né? Então procure analisar a característica da atividade ministrada aos educandos, perceba os aspectos cognitivos e comportamentais que podem ser estimulados durante a prática. Estava falando, por exemplo, assim, se vocês têm dificuldade de manter o grupo de vocês atento, procure, por exemplo, fazer um planejamento de forma que você varie as atividades, mas que o objetivo continue sendo o mesmo. Então, a troca das atividades vai fazer com que normalmente, né, as crianças e os participantes fiquem atentos e você consegue atingir o seu objetivo da mesma forma. É uma das estratégias, tem várias estratégias, né, que você tem que ajustar. Vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje, em relação à heterogeneidade, né, quanto à habilidade, né? Provavelmente vocês têm núcleos com níveis de habilidade diferentes, né, com as suas crianças, e talvez até da própria motivação, né? Então isso é algo que a gente tem que ficar atento, né? Então, maior informação vocês vão conseguir também nas fontes. Bom, vamos falar então um pouco daquele bloco que a gente estava comentando aqui, né? Só reforçando. Então nós temos o bloco das capacidades psíquicas ou cognitivas e o bloco do treinamento de autocontrole, que seria a parte comportamental. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Então, os aspectos comportamentais, eu elenquei só 2 pontos para a gente comentar. Existem muitos outros, tá? Vamos falar de 2 que são muito importantes, que é a motivação e o estresse, né? A motivação que eu coloquei aqui, que é o combustível do praticante. Gente, é óbvio, se a pessoa não tem motivação, ela não vai chegar onde ela precisa, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter um determinado nível de motivação que seja compatível com as minhas metas. Vocês estabeleceram o plano de carreira de vocês, né? Hoje vocês estão engajados no programa, né, no Geração Esporte. Você já pensou, por exemplo, em fazer um mestrado, um doutorado, ou entrar numa outra área? Você precisa de ter um combustível, né? Você estabeleceu a sua meta, você sabe para onde você quer ir. A pergunta é, eu tenho combustível para chegar lá? Se a gente parar para analisar essa questão do combustível, eu fico brincando assim, é flex, né? É bicombustível. Qual que é o nosso combustível? O bi, é o intrínseco e o extrínseco. Qual te leva mais longe? Gente? O intrínseco, né? Agora, como desenvolver essa motivação intrínseca, né? Essa é uma das questões que a gente vai estar discutindo aqui, né? O intrínseco, ele é um combustível, eu falo como se fosse o aeróbico, né? Ele é de longa duração. E o extrínseco, ele é de curto prazo. Por exemplo, no esporte, eu posso dar um bicho para um jogador de futebol, né? Se for atrativo, ele vai ficar motivado, ele vai se esforçar mais. Mas o problema é, ele vai ficar muitas vezes dependente desse tipo de estímulo. Isso não é legal, né? Eu acho que pode ter um estímulo extrínseco. E não é, quando eu falo de extrínseco, gente, não é só grana. O extrínseco às vezes é aquela pessoa que é dependente de um elogio, né? O praticante que, por exemplo, vai competir e entra ali na quadra e olha para a arquibancada vazia, diz, nossa, que desmotivante jogar com a arquibancada vazia, né? Ou sem um feedback positivo de vocês, que a pessoa está fazendo bem, né? Tem pessoas que são dependentes, talvez vocês conheçam disso, né? Esse tipo de pessoa. Se a pessoa ela não recebe a sua atenção, o seu elogio, muitas vezes ela vai desmotivar com a atividade, não é? Então acho que isso aqui não pode acontecer. Bom, o estresse também, que é um dos elementos que está constantemente presente na prática esportiva, né, que requer um desempenho.
Vamos lá, o que mais? Vamos falar então agora especificamente da motivação. Por definição, a gente vai entender aqui que a motivação é esse processo ativo, intencional e dirigido a uma meta, que depende de fatores intrínsecos e extrínsecos. Ok, uma definição muito técnica, né? Vamos entender isso um pouco melhor. A motivação, quando eu falo que é um processo ativo, né? Eu estou falando do componente energético do processo. Por que vocês participam de alguma coisa com mais interesse do que outras coisas? Né? Porque você tem um interesse específico, você tem mais energia para colocar naquela atividade. Está muito associado com o componente de direção. O componente de direção mostra o que eu quero. Por que às vezes a gente estava comentando ontem, né? Por que as crianças gostam muito do futebol, né? Tem vários lugares aí, foi levantada essa questão ontem, né? Olha, a gente tem um conjunto de atividades, não tem só o futebol. Por que eles optam naturalmente pelo futebol? Né? Esse é um componente de direção deles. Eles querem alguma coisa, eles têm uma intenção, né? E em função dessa intenção e dessa meta que eles têm, eles dedicam com maior ou menor intensidade àquela prática. Se você oferece para os seus para as crianças e para os adolescentes que vocês estão trabalhando atividades estimulantes, eles vão naturalmente desenvolver aquela atividade com uma intensidade maior, ok? Naturalmente, quando a gente está falando de prática de esporte, existe o vencer, o perder, o conseguir fazer, o não conseguir fazer. Vocês não ensinam atividades, às vezes não tem um nível de dificuldade, vou falar isso daqui a pouco. Muitas vezes o fato do praticante não conseguir fazer vai gerar o quê? Uma frustração. A frustração, ela vai minando a motivação do praticante, né? Gente, para sintetizar, vou falar do jovem, entendeu? Porque criança, adolescente é o jovem. Vai minando a motivação do jovem. E aí, gradativamente, você vai perdendo esse praticante, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? Quando eu falo de ficar atento à parte de motivação, né? É muitas vezes na sensibilidade, estar observando isso,